Capítulo 5. A missão de Jesus e a nossa. Diagnóstico 3. Você não pode servir ao próximo sem estabelecer as suas prioridades. Durante anos, esta passagem de Marcos tem me espantado. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que estavam com ele. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. E Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Marcos, capítulo 1, dos versos de 35 a 39. Pensamos nessa passagem como um chamado à oração, e ela é. Mas é também uma declaração surpreendente de como o Filho do Homem se mantinha resolutamente em missão. Jesus me surpreende. A sua encarnação, sua ressurreição, sua ascensão, sua exaltação. Essas coisas são um verdadeiro desafio às descrições. Mas eu me maravilho também por coisas mais comuns em sua vida, como o fato de ele jamais falar uma palavra impensada. Jamais desperdiçou um dia, jamais se afastou do plano de seu Pai. Muitas vezes eu tenho me maravilhado com o fato de que Jesus esteve tão terrivelmente ocupado, mas apenas com as coisas que tinha que fazer. Muitos de nós estamos tão familiarizados com os evangelhos que deixamos de ver o óbvio. Jesus era um homem extremamente atarefado. Uma das palavras prediletas de Marcos era imediatamente. Por 3 anos, Jesus e seu grupo de discípulos estavam em um redemoinho de atividades. Um acontecimento segue imediatamente a outro. Em Marcos 1, Jesus começa seu ministério público ensinando na sinagoga, repreendendo um espírito imundo, cuidando da sogra de Simão, ficando acordado até tarde da noite, curando muitos enfermos com doenças variadas e expelindo muitos demônios. Capítulo 1, verso 34. Em certo ponto, Jesus estava ocupado demais para comer e a sua família achava que estivesse ficando louco. Capítulo 3, versos de 20 a 21. Jesus tinha multidões correndo para ele o tempo todo. Tinha gente que o procurava exigindo tempo e atenção. A impressão que temos dos evangelhos é que quase todos os dias, durante 3 anos, ele estava pregando, curando e expelindo demônios. Não pense que Jesus era alguma espécie de mestre zen, praticando yoga e ponderando o som de uma batida de palmas. Se Jesus estivesse vivo sobre a terra hoje, ele receberia mais e-mails que qualquer um de nós. Teria gente telefonando para o seu celular o tempo todo. Teria 1 milhão de pedidos de entrevistas, apareceria na televisão e faria diversos arranjos de palestras em conferências. Jesus não flutuou acima da bolha, intocado pelas pressões da existência humana normal. O nosso Senhor não ficou ali sentado, ouvindo música de harpa o dia todo, enquanto os anjos lhe traziam bananas celestiais. Jesus foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecar. Hebreus 4,15. Isso inclui a tentação de ser pecaminosamente ocupado. Mas ele não caiu, ou seja, não pecou. Estava ocupado, mas jamais de forma frenética, ansiosa, irritável, orgulhosa, invejosa, e não foi distraído por coisas inferiores. Enquanto toda Cafarnaum aguardava o seu toque de cura, ele saiu para um lugar ermo para orar. E quando os discípulos falaram-lhe para voltar ao trabalho, ele foi pregar em outra cidade. Jesus sabia a diferença entre o urgente e o importante. Entendia que todas as coisas boas que ele podia fazer não eram necessariamente as que ele devia fazer. A missão de Jesus e a nossa missão. É fácil assumir que Jesus tivesse menos pressões sobre o seu tempo do que nós sofremos hoje. Talvez você pense: olha aí, tudo bem que Jesus podia se afastar de madrugada para orar, mas ele não tinha que preparar o café da manhã da criançada.
Não tinha que chegar no trabalho antes das 7, não tinha prazos para entregar, e-mails e reuniões de negócios, e clientes para manter contentes. Isso tudo é verdade. Mas também, Jesus não tinha um escritório onde ele podia ir e fechar a porta. Não tinha folga para almoçar sozinho. Jesus não tinha casa ou apartamento, e nem mesmo um quarto para chamar de seu. Tinha sempre discípulos que o seguiam, tinha multidões gritando, pedindo seu tempo e atenção, que foi conhecido como alguém que pulou para dentro de barcos somente para dar uma fugidinha. Não pense que Jesus não pode ser solidário com a sua correria ocupada nos dias de hoje. Você tem contas para pagar? Jesus tinha leprosos para curar. Você tem uma criançada gritando por você? Demônios chamavam Jesus por nome. Você tem estresse em sua vida? Jesus ensinava grandes multidões por toda a Judéia e Galiléia, ao lado de gente tentando tocá-lo, trapaceá-lo, matá-lo. Ele teve toda a razão para sobressair-se em uma centena de expectativas e milhares de grandes oportunidades. No entanto, permaneceu em uma missão. Jesus conhecia suas prioridades e se manteve nelas. Não é surpreendente? Pensa nisso. Jesus não estava apenas rejeitando uma oportunidade de jogar na liga de futebol da comunidade. Ele disse não às pessoas doentes, com males que ele poderia ter curado instantaneamente. Os discípulos não entendiam por que ele não atendia as necessidades urgentes bem na sua frente. E é possível perceber um tom de reprovação nas suas vozes. Todos te buscam, Marcos 1,37. Em outras palavras, o que você está fazendo? Tem um trabalho a fazer, você é um sucesso bárbaro. As pessoas fazem fila esperando que você as ajude. Vamos lá! A multidão está ficando inquieta, todo mundo está esperando por você. E Jesus responde: vamos para outro lugar. E isso é impressionante. Jesus entendia a sua missão. Não era dirigido pelas necessidades dos outros, ainda que muitas vezes ele parasse para ajudar as pessoas que estavam sofrendo. Não era impressionado pela aprovação dos outros, ainda que se importasse muito com os perdidos e quebrantados. Enfim, Jesus era dirigido pelo Espírito. Era impulsionado pela missão que Deus lhe deu. Conhecia suas prioridades e não permitia que as muitas tentações de uma vida ocupadíssima o desviassem da sua tarefa. Para Jesus, isso significava a pregação itinerante com o tempo dedicado à oração, a caminho da cruz. Quais são as suas prioridades? Qual é a sua missão? Mais que 10 anos atrás, eu rabisquei em um papel à massa amarelo 3 prioridades para a minha vida. 1. Pregar a palavra de Deus com fidelidade. 2. Amar e liderar a minha família. 3. Ser feliz e santo em Jesus Cristo. É óbvio que só escrever essa pequena lista não resolve o meu problema com a ocupação adoidada. Mas ter um senso de direção na vida tem me ajudado a recalibrar a minha agenda sempre que noto tal necessidade. Não é terrivelmente importante deixar por escrito uma lista de prioridades com algumas declarações de efeito. Algumas das nossas prioridades podem mudar com o tempo, e eu não estou dando a você mais uma coisa a ser feita. Mas o que é importante é pensar naquilo que realmente deve ser importante, em comparação com aquilo que, na verdade, está sendo importante. Para muitos de nós, a nossa missão, de fato, é 1. Cuidar da casa. 2. Cumprir o próximo prazo. 3. Manter as pessoas em minha vida relativamente felizes. Jamais diríamos que essas são as nossas prioridades. Mas, quando temos que tomar decisões e gerenciar o nosso tempo, estes se tornam os nossos princípios operadores. Sem pensar 2 vezes sobre o propósito e a execução de alguma coisa, empurramos de lado as prioridades, as quais dizemos serem realmente prioritárias. Coisas importantes como Deus, igreja, família e amigos. Se Jesus teve de ser criterioso com as suas prioridades, nós também devemos ser.
Temos de nos esforçar para descansar. Temos de ser disciplinados. O permanecermos em nossa missão tem de se tornar a nossa missão. E isso quer dizer que temos de enfrentar 3 verdades irredutíveis. Verdade 1. Tenho de estabelecer prioridades, porque não consigo fazer tudo. A pessoa que nunca estabelece prioridades é aquela que não acredita em sua finitude. Nós não esperamos conseguir comprar tudo o que queremos, pois sabemos que existe um limite para o nosso dinheiro. Mas de alguma maneira, vivemos como se o tempo não tivesse limites, quando na verdade, o nosso tempo é muito mais limitado do que o nosso dinheiro. As riquezas podem ser criadas, mas ninguém tem a capacidade de fazer crescer mais tempo. Conforme Peter Drucker observa, o suprimento do tempo é totalmente inelástico. Por maior que seja a demanda, o suprimento não aumenta. Não tem preço e nem margem de curva de utilidade. Além do mais, o tempo é totalmente perecível e não pode ser armazenado. O tempo de ontem foi embora, para sempre, e jamais voltará. O tempo está, portanto, sempre com o suprimento excessivamente curto. O tempo poderá ser o nosso recurso mais raro e precioso, e nós começamos a utilizá-lo bem somente quando reconhecemos que não existe um estoque infinito a ser usado. Um dos mais comentados ensaios nos últimos anos foi Porque as mulheres ainda não conseguem ser todas as coisas, por Anne-Marie Slaughter. A Sra. Slaughter trabalha com Hillary Clinton no Departamento do Estado, como a primeira mulher a dirigir o planejamento político, e percebeu que não conseguiria ser ambas, a profissional e mãe como queria ser. Sabia que tinha de fazer uma escolha, e era uma escolha que as mulheres parecem mais propensas a tomar do que os homens. Aqui estou pisando em um terreno perigoso, minado por estereótipos. Por anos de conversas e observações, contudo, acabei crendo que homens e mulheres respondem de maneira bem diferente quando os problemas em casa forçam a reconhecer que a sua ausência está prejudicando um filho, ou pelo menos que a presença ajudaria. Não acredito que pais amem menos os seus filhos do que as mães, mas os homens parecem mais propensos a escolher o emprego ao preço da família, enquanto as mulheres são mais propensas a escolher a família pagando o preço de seus empregos. Os sentimentos de Slaughter fazem eco com os de Marie Batalin, que deixou sua posição na administração de Bush. Finalmente, eu me perguntei, quem precisa mais de mim? E foi quando eu percebi que era vez de outra pessoa fazer este trabalho. Para os meus filhos, eu sou indispensável, mas não chego nem perto de ser indispensável à Casa Branca. Essas duas mulheres de alto poder, vindas de lados diferentes da ala política, concluíram que por mais que se tente planejar o futuro, ou que o seu marido dê suporte, você ainda não pode ter todas as coisas. Nota: Slaughter argumenta que não é possível uma mulher ser e ter tudo o que quer, mesmo que planeje ter algumas coisas, como a sua carreira profissional, agora e outras mais tarde, como a família. Simplesmente não há anos suficientes para a maioria das mulheres ser excelente mãe e, ao mesmo tempo, subir até o topo da escada de sua profissão, ou vice-versa. Em cima disso, admite Slaughter, eu vivi esse pesadelo por 3 anos, que começou aos meus 35 anos de idade. Fiz tudo o que era possível para conceber e estava desesperada com a ideia de que eu tinha simplesmente perdido a possibilidade de ter um filho biológico, pensando ser tarde demais. Fim da nota. No mundo real, de tempo finito, muitas vezes teremos de discernir entre o bom e o melhor, dentre aquilo que realmente é o melhor. Queremos pensar que somos especiais, que conseguimos fazer 2 tarefas, ou 3 ou 4, ao mesmo tempo, melhor do que as pessoas normais.
mas é bastante provável que não consigamos. Em seu livro The Myth of Multitasking, o mito de fazer tarefas múltiplas simultaneamente, David Crenshaw argumenta que o cérebro, na verdade, não consegue pôr esforço em dois processos mentais ao mesmo tempo. Podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo quando uma delas não requer esforço mental. Podemos caminhar e conversar ao mesmo tempo. Podemos comer batatinha frita e assistir TV ao mesmo tempo. Mas não podemos escrever um e-mail e conversar ao telefone ao mesmo tempo. Ou terminar um relatório e conversar com seu filho na mesma hora. Podemos até pensar que estamos realizando múltiplas tarefas, mas na verdade, estamos ligando, desligando tarefas. Isso é verdade também quanto aos computadores. Eles dão a aparência de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, quando na realidade vão e voltam entre vários programas em rápida velocidade. Se computadores não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, com certeza nós não podemos. Estabelecer prioridades pode ser difícil. Manter-se nelas pode parecer impossível. Mas Jesus entende o desafio. Ele viveu sobre as exigências implacáveis e as pressões incríveis. Ele também sabia que se quisesse realizar os propósitos de Deus para ele, teria de abrir mão de 10.000 bons propósitos e outras pessoas tinham para sua vida. O Filho de Deus não poderia atender todas as necessidades a seu redor. Ele tinha de se afastar para orar, tinha de comer, tinha de dormir, tinha de dizer não. Se Jesus teve de viver com as limitações humanas, nós seremos bem tolos se pensarmos que não precisamos. As pessoas deste planeta que acabam fazendo nada são as que jamais perceberão que não poderiam fazer tudo. Verdade 2. Tenho de estabelecer prioridades se eu quiser servir ao próximo mais efetivamente. Certa vez ouvi um conferencista contar a história de Jane que o procurou para aconselhamento. Jane chegou para a primeira sessão de aconselhamento 45 minutos atrasada e muito agitada. Depois de prometer fazer melhor, chegou com o mesmo atraso para a sessão seguinte e para a terceira e assim por diante. Não era a intenção de Jane atrasar-se, assim como não era a sua intenção que a vida inteira parecesse um enorme fracasso indisciplinado. Ela tinha toda a intenção de chegar na hora e até mesmo planejava cuidadosamente para tanto. Mas sempre surgia alguma coisa. Ela parava para orar por alguém, ou dava um pulinho ali para atender a alguma incumbência, ou dizia sim a um novo pedido. Jane vivia uma vida isenta de prioridades. Aquilo que estava diante dela naquele instante tornava-se a sua prioridade número 1. O pregador a descreveu como uma mulher maravilha a quem ninguém contrataria. Não devemos ser demasiadamente severos com Jane. De alguma forma, ela é exatamente como o cristão deve ser. Está disposta a fazer qualquer coisa para qualquer pessoa a qualquer hora. Talvez em outro país, Jane seria a mulher mais popular de seu vilarejo. Mas, não obstante a cultura, existe algo em Jane que não está muito certo nas suas tomadas de decisões. Sua fraqueza está em que, ao tentar suprir as necessidades diretamente à sua frente, ela é incapaz de cumprir os seus compromissos já feitos. Pode ser compreensível a primeira vez que ela deixa sua família esperando por 1 hora, enquanto ela conversava com uma velha amiga. Mas se isso acontece vez após vez, teremos de perguntar como é que ela serve aos que mais precisam dela. Demorou um pouco para eu entender isso, mas hoje entendo. E creio nisso de todo o coração. Não posso servir ao próximo com efetividade sem estabelecer prioridades. Se eu responder a cada e-mail, aparecer em toda reunião possível e tomar um cafezinho com toda pessoa que me pede só uns minutinhos, não terei tempo para adequadamente preparar o meu sermão. Posso ajudar diversas pessoas durante a semana, mas não estarei ajudando
com fidelidade a muito mais pessoas que comparecem no domingo. Se eu estiver presente em toda atividade possível da igreja, não poderei assistir ao jogo de basquete do meu filho. Ser mordomo de meu tempo não trata de egoisticamente ir atrás apenas das coisas que gosto de fazer. A questão é servir ao próximo eficazmente das formas em que sou mais capaz de servir e da maneira em que fui chamado mais singularmente para servir. Isso quer dizer que, além de estabelecer prioridades, eu tenho de estabelecer as minhas posteridades. Essa é a palavra de Drucker para coisas que devem ser feitas no fim posterior na nossa lista de afazeres. São as coisas que resolvemos não fazer por amor de fazer as coisas que devemos fazer. Não basta estabelecer alvos. Temos de ter metas quanto às quais tarefas e problemas não estaremos atendendo de maneira nenhuma. Há vários anos, meus presbíteros fizeram uma norma que eu não deveria mais fazer aconselhamento pré-nupcial. Eles não temiam por meu próprio casamento. Eles não estavam tentando me proteger de interagir com pessoas. Eu ainda estou bastante envolvido em um ministério pastoral todos os dias. Eles haviam concluído, com base no meu ensino, que esse não seria o melhor uso do meu tempo. A fim de ter tempo para as minhas prioridades, eles tornaram essa atividade uma posteridade para mim. Uma razão pela qual nunca domesticamos a besta da ocupação desenfreada é que não estamos dispostos a eliminar nada. Remanejamos o horário e apertamos os breques, mas nada melhora, porque não fizemos a poda. Nós não estabelecemos aquilo que não faremos mais. Estabelecer prioridades é uma expressão de amor ao próximo e a Deus. Tempo não dominado tende a fluir em direção à nossa fraqueza, sendo engolido por gente dominadora e entregando-nos às exigências das emergências. Nota: estes 3 itens vêm de Gordon MacDonald, Ordering Your Privatehood, Nashville, Oliver Nelson, 1985, de 74 a 79. MacDonald também inclui um 4º item. Tempo não dominado é investido em coisas que obtêm aclamação pública. Fim da nota. Sendo assim, a não ser que Deus queira que sirvamos apenas as pessoas mais barulhentas, intimidantes e carentes, temos de planejar com antecedência e de maneira sábia, para que possamos servir mais efetivamente. Observe aqui que a palavra é efetiva e não eficiente. Cuidar de pessoas muitas vezes é algo loucamente ineficiente. As pessoas são confusas e, se quisermos ajudá-las, estaremos caminhando por águas barrentas que consomem muito tempo. Deus não espera que todos os seus servos sejam do tipo A, detalhistas e perfeccionistas, gurus de planilha Excel. Eficiência não é exatamente o alvo, mas se Jesus for exemplo, Deus espera que digamos não a muitas coisas boas, para que possamos ser livres para dizer sim para mais importantes obras que Ele tem para nós. Verdade 3. Tenho de permitir que os outros estabeleçam suas próprias prioridades. Ano passado, quando eu almoçava com outros pregadores em uma conferência, tive o privilégio de sentar ao lado de um dos meus músicos cristãos preferidos. Eu era seu fã há muitos anos e me animei quando finalmente fiquei conhecendo o homem que provou ser tão bondoso e atencioso quanto eu imaginara. No decurso da conversa, eu fiquei sabendo que este homem tinha alguns familiares em East Lansing. Assim, naturalmente, eu fui rápido para sugerir que nos encontrássemos a alguma hora, quando ele estivesse na minha cidade. Ele parecia acessível à ideia. Então eu pressionei um pouco mais, perguntando se ele queria dirigir um louvor para nós algum domingo, quando passasse pela região. Rápida e graciosamente ele recusou, explicando que tinha de estar em sua própria igreja nos finais de semana e não poderia dirigir o louvor em outras igrejas. Não me ofendi com a sua resposta. Na verdade, eu o respeitei por informar-me que isso não poderia ser. A minha tendência é me acomodar demais aos pedidos de outros quando recebo um convite desses. Geralmente eu exagero
em me comprometer e vou levando as pessoas adiante, em vez de dizer imediatamente quais são as minhas prioridades. Provavelmente porque gosto de receber palmadinhas de aprovação nas costas e prestígio de tantas outras vantagens já mencionadas no capítulo 3. Eu estava grato, porque esse musicista famoso conhecia as suas prioridades e não ia modificá-las por capricho, somente porque um novo conhecido pediu. Como a maioria dos outros problemas da vida cristã, o combate à ocupação exagerada é um projeto para a comunidade. Não basta que nós mesmos estabeleçamos as prioridades se não respeitarmos o fato de que os outros também terão de fazê-lo. Aqui podemos ajudar-nos mútua e imensamente. Não espere que o convite para almoçar sempre dê certo. Não se irrite quando o seu e-mail perguntando "O que você acha?" não recebe resposta. Não se ofenda se a sua necessidade não chegar ao começo da lista de coisas a serem feitas. Entenda que as pessoas muitas vezes dizem "Estou ocupado", porque dizer "Tenho na vida muitas prioridades e no momento você não é uma delas" doeria mais. Não pense que é grosseria se algumas pessoas têm menos tempo disponível para você do que você tem para elas. E não conceda com relutância às pessoas o tempo que você está lutando tão desesperadamente para obter. A não ser que sejamos Deus, nenhum de nós merece ser prioridade de todo mundo o tempo todo.